Nessa aula eu vou te mostrar tudo que você precisa saber de pirâmides. Olá, oi, pirâmides do Egito, as pirâmides, meu Deus. Vamos lá então para a continuidade da geometria espacial, mais uma aula de geometria espacial, que é a aula de quê? A aula de pirâmides, é isso aí, pirâmides, que é um outro sólido que cai muito nas provas, e aí é sempre bom você estar o quê? Muito ligado, muito ligada em todos os detalhes. Lembrando, a aula começa com a parte que você tem às vezes vontade de pular. Adri, vou passar rapidinho. Não passe, não pule. Eu vou começar te mostrando o quê? A definição de pirâmides, a classificação, a nomenclatura. Eu sei que às vezes você quer ir direto para onde, né? Adri, vai para áreas, volume, vamos fazer questão. Calma, você está muito claro para você o quê? As definições, as classificações. Às vezes lá na frente o que interfere é justamente algum desses detalhes. Então acompanha, vai passo a passo, deixa eu te conduzir na aula, eu sou o teu professor, então vai aí acompanhando, para depois sim, claro, eu vou te mostrar áreas, volume, fazer questão, você vai estar muito bem preparado, muito bem preparada para qualquer questão de pirâmide que cair. Vamos lá então, definição de pirâmide, lembrando quem são essas pirâmides. Qual é a definição? É o sólido formado por uma base poligonal plana, ou seja, um polígono. Você vai pegar um polígono que você vai escolher, um triângulo, um quadrilátero, um hexágono, tudo bem, você que escolhe, para ser a sua o quê? Base, tá ok? Então ela é formada por essa base poligonal plana e um ponto V, que é o nosso vértice que fica fora do plano da base. Pega um polígono fora do plano da base, pega um pontinho V e quando você juntar todo mundo, forma a sua pirâmide. Vamos dar uma olhadinha nisso e também já nos elementos de uma pirâmide. Você escolhe uma base qualquer, uma base quadrangular. Legal. Pega a base quadrangular, ou seja, uma figura poligonal, um polígono. Fora do plano da base a gente pega o quê? Um pontinho, que é o V, que é o nosso vértice. E do vértice da pirâmide, cuidado com os nomes, do vértice da pirâmide, quando eu juntar com os vértices da base, eu vou estar o quê? Fechando a minha pirâmide. Isso às vezes para alguns alunos é meio confuso, né? Adri, pois é, a base tem vértice e tem um vértice da pirâmide. Pois é o vértice da base da pirâmide. E esse vértice aqui é o vértice da pirâmide. Né? Então são coisas distintas, apesar de estarem ligados na mesma figura. Vamos aos elementos então, dados os, a figura, você agora tem que saber o quê? O nome de cada parte. Bom, se eu tenho uma base, Adri, nessa base que é uma figura poligonal, eu tenho o quê? As arestas, a aresta da base. Quando eu juntei o vértice com os vértices da base, eu fechei a lateral da minha pirâmide. Se eu fechei a lateral, é porque essas arestas são as arestas laterais. Bom, toda a pirâmide vai ter o quê? Vai ter um segmento que forma 90 graus com a base, e aquele que forma 90 graus com a base é a altura, muito bem, a altura da minha pirâmide, e aí talvez um segmento que é uma novidade, cuidado para não confundir. Quando eu pego lá do vértice da pirâmide até o ponto médio da aresta da base, isso é chamado de AP, que é chamado de apótema. É a apótema da pirâmide. Aí tem aluno que olha e fala assim, ó, não sei se é o seu caso ou não, pensa aí. Apótema, Adri? Eu já ouvi falar em apótema, foi lá na geometria plana. Apótema é um sinônimo de raio inscrito para polígonos regulares. Vamos pegar aí, polígono regular, o quadrilátero regular é o quadrado. Adri, quadrado tem uma circunferência inscrita nele. E essa bolinha que vai dentro do quadrado é uma circunferência, tem um raio. Esse raio pode ser o raio inscrito ou pode ser chamado de apótema. Tá, então em uma pirâmide vai ter talvez a apótema da pirâmide. Se a base for um polígono regular, pode ter o quê? Pode ter a apótema da base. Ó, apótema da base da pirâmide. E essa aqui é a apótema da pirâmide. São coisas diferentes. E nenhuma prova vai fazer o quê? Uma pegadinha para tentar te confundir. Então fica tranquilo, fica tranquila, que tá tudo certo, vai estar bem claro para você. Pegou na boa? A Adri, apótema aparece muito nas questões de pirâmide? Não tanto, mas quando aparecer, você já sabe o que é. Legal. Aí você olha para tudo isso aqui e pensa o quê, né? Adri, já tá pronto. Tem algumas definições a mais, a gente já pode ir para quê? Áreas e volumes. Mas é muito comum nas questões de pirâmide e no cone também, você vai ver na aula de cone que o cone é um caso de pirâmide, que o vestibular, a prova, não te dá justamente aquilo que você precisa. Tipo assim, às vezes ele pergunta, calcule o volume da pirâmide. Adri, para calcular o volume de uma pirâmide, vai precisar da altura? Vai precisar da altura. Mas ele não te deu a altura. Que sacanagem! Se não me deu a altura, não dá para fazer? Calma.
Talvez a questão foi dada, por exemplo, com a aresta lateral e a aresta da base. E com a aresta lateral e a aresta da base, não exatamente com elas, né, com a aresta da base, mas com uma parte dela, você consegue a altura. Adri, como assim? Fazendo triângulos retângulos dentro da pirâmide. Essa daqui, dessa parte inicial que eu vou te mostrar, realmente é uma das mais importantes. Sabe por que eu acho isso aqui é talvez até mais importante do que as áreas e o volume? Porque áreas e volume, você pega algumas provas que tem formulário, tá lá no formulário para você. Se não é uma prova com formulário, você já fez tantas vezes área e volume, principalmente o volume, que você já decorou. Agora, isso aqui, às vezes, os alunos dão uma travadinha. Então, eu não quero que você tenha algum problema. Para que vão servir os triângulos retângulos da minha pirâmide, tá? Para eu descobrir alguma medida que eu ainda não tenho. Vamos ver quem são eles? Vamos lá. Primeiras informações, né? As nossas nomenclaturas aí. A dos elementos, a aresta da base, a aresta lateral, formando 90 graus a altura, do vértice até o ponto médio da aresta da base, a apótema que está ali. Vamos lá, qual é o primeiro triângulo retângulo? Preste bem atenção. E ele, tchá, apareceu aí. Esse é o primeiro triângulo retângulo que você pode utilizar. Adri, quem é ele? Tá muito confuso ali no meio. Então sai um pouquinho? Sai. Ele saiu um pouquinho, beleza. Vamos às informações dele. É um triângulo retângulo, você pode até fazer de repente um soca à toa, seno, cosseno, tangente, mas o mais comum é o quê? Pitágoras. É o que mais acontece, fazer um Pitágoras para descobrir a informação que você precisa. Ou porque foi perguntado aquela informação, ou de repente para calcular o volume ou alguma área que seja perguntada. Vamos lá então? Adri, primeiro, olha só, se voltar a figura, ó, ela volta e vai. Perceba bem de onde ela saiu. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa do triângulo retângulo é a aresta lateral. Legal? Adri, quem é um dos catetos desse triângulo retângulo? Um dos catetos é a altura. E aí depois, eu quero genericamente, tá? Quem é o outro cateto? Você talvez pensou, o outro cateto é metade da diagonal do quadrado. Primeiro, eu não sei se essa base é um quadrado ou não. Eu não te falei isso. Pode ser um retângulo. Isso está numa visão tridimensional que você não está percebendo. Se for um quadrado, é fato, aquele cateto é a metade da diagonal. Mas, Adri, essa metade da diagonal, se for um quadrado, ela é o quê? Ela é o raio da circunferência circunscrita. Não entendi nada. Volta tudo. Vamos lá. Se a sua base for um polígono regular, ela vai ter uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Lembra? Todo polígono regular tem a bolinha dentro e a bolinha fora. A circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. A circunferência circunscrita é aquela que vai do centro até qualquer o quê? Vértice. Isso é o raio dela. E Adri, como vem do centro até o vértice, é o raio. Portanto, isso daqui é o que? É o raio circunscrito se a minha base for um polígono regular. Claro, se a minha base é um triângulo equilátero, quem é o raio circunscrito? 2/3 da altura. Se a minha base é um quadrado, que é o quadrilátero regular, quem é o raio circunscrito? Metade da diagonal. E eu não estou dizendo diferente para você utilizar. Se na hora, quando você montar, você vai pegar o quê? Qual é a figura e vai usar o raio circunscrito que é dela. É o quadrado? Você vai usar quem? Metade da diagonal. Eu não estou dizendo para você não utilizar. Eu só aqui queria representar de forma mais o quê? Genérica. Conclusão. Se te derem, por exemplo, uma pirâmide de base quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado. Se te derem a aresta da base, Adri, é o lado do quadrado. Tem como calcular a diagonal do quadrado. Eu pego a metade da diagonal do quadrado. Tem um cateto. Me deram a aresta lateral. Tá aqui. Faz um Pitágoras e você descobre o quê? A altura. Por isso que eu te falei antes, né? Calcule o volume. Adri, volume precisa da altura. E me deram a aresta lateral e a aresta da base. Mas com as duas é possível o quê? Fazer um Pitágoras e encontrar o que te falta. Mas pode ser que a informação dada é talvez aquele segmento novo, né? A tal da apótema. E Adri, tem um triângulo retângulo utilizando a apótema? Tem, é esse que tá aí. Vamos trazer um pouquinho também para ficar mais livre do desenho. Vamos lá. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa é a apótema. Quem é um dos catetos do triângulo retângulo? É a altura. E Adri, quem é esse cara aqui? Metade do lado do quadrado. Se a base for um quadrado, sim, é verdade. Mas se eu pensar numa base regular, um triângulo equilátero, um quadrado, um hexágono regular, Adri, tem uma circunferência inscrita. E isso aqui é o quê? É o raio da circunferência inscrita que vai estar nessa figura regular. Mas, de novo, você vai usar o raio inscrito particular daquela figura. Se for o quadrado, é a metade do lado quadrado. Se fosse um triângulo equilátero, é 1/3 da altura e assim por diante. Está muito ligado à geometria
plana isso também. Conclusão, fazendo Pitágoras, você descobre aquilo que precisar. Preste muita atenção. Se precisar, volta esse pedaço do vídeo para você entender mais uma vez esses triângulos. Por quê? É o comum de quê? Fazer uma pergunta de área, de volume, e você não tem as variáveis, os elementos que são necessários, mas tem com outros como encontrar através de Pitágoras feito aí. Legal? Pegou bem essa parte? Show, né? E Adri, vamos mais um pouquinho na nomenclatura. Você está falando muito de pirâmide quadrangular, pirâmide triangular. Como é que é definida a base para o nome da pirâmide? Ou o nome da pirâmide, qual é a base que define, qual é a pirâmide que vai definir? A nomenclatura da pirâmide, assim como num prisma, ela é dada conforme a base. Então é a mesma ideia de prisma. Se eu falar um prisma triangular, a base é um triângulo. Adri, se eu falar uma pirâmide triangular, a base é um triângulo. Você pega um triângulo, pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno, vão ter as particularidades. Mas se é uma pirâmide triangular, a base é um triângulo, pode ser retângulo. E Adri, pega um pontinho fora o vértice, juntou todo mundo, formou uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide triangular. Beleza? Pirâmide triangular, a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a base é um. Você não falou quadrado não, né? Não, não pode não. Se é uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Pode ser um quadrado, mas pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser um losango. Pirâmide quadrangular. Eu só posso assumir que é o quadrado quando for uma pirâmide quadrangular regular. Porque daí eu vou assumir o quê? O quadrilátero regular, que é o quadrado. Cuidado, uma pegadinha. Pega do vértice, junta todo mundo, forma uma pirâmide. Se for uma pirâmide pentagonal, a base é o quê? Um pentágono. E aí do vértice, você junta com os vértices da base e forma a pirâmide. Legal? Então sempre muito atento, atenta a isso. Adri, vamos lá para a classificação? São duas classificações, né? Tem essa enquanto a regular, que vai estar linkada a essa que eu te falei agora, e tem uma outra que é o quê? O famoso reto e oblíquo. Você viu isso em prisma, você viu isso em cilindro, você está vendo agora em pirâmide, você vai ver em cone, só não vai ver em esfera, né? Esfera, reto, oblíquo, nada a ver. Mas Adri, em pirâmide, a classificação de pirâmide reta e pirâmide oblíqua, tem essa classificação? Tem, mas ela é muito comum de cair? Não. Por quê? Porque a pirâmide reta é o que mais acontece. Então a oblíqua raramente cai. E quando cai, nem cai com esse nome. É simplesmente dado o quê? Uma pirâmide. Que ela pode ser seccionada, cortada de um prisma e vai gerar uma pirâmide oblíqua, mas nem se comenta do nome. E para efeito de formulazinhas, você já sabe que reto e oblíquo dá na mesma. As formulazinhas são as mesmas. Adri, o que é uma pirâmide reta? Fiz uma pirâmide e eu vou destacar, tá numa cor diferente, o vértice dela, porque vai estar diretamente ligado ao vértice. Uma pirâmide reta é aquela que a projeção ortogonal do vértice na base, então eu vou projetar o vértice na base. Projetar ortogonal é formando o quê? 90 graus. Essa projeção do vértice na base cai no centro da base. Então, se eu pegar aquele pontinho e projetar ele na base, o pontinho cai bem no centro da base. Quando isso acontece, eu tenho o quê? Uma pirâmide reta. Adriano, e essa linha da projeção é a altura? Claro que é, porque ela forma o quê? 90 graus. Se não for uma pirâmide reta, vai ser uma pirâmide o quê? Oblíqua. Ela não vai estar bem retinha, bem bonitinha, o centro caindo bem no centro da base. Perdão, o vértice, né? O vértice caindo bem no centro da base. Ela vai estar o quê? Meio de ladinho. Mas nada impediria de a linha de projeção ser uma das arestas, ou seja, uma aresta lateral ser a altura da pirâmide. Adri, aqui a altura é uma coisa, a aresta lateral é outra, né? Aqui a aresta lateral pode ser a altura? Claro que pode. Se de repente você pegar o vértice e quando projetar, ele cai no vértice da base, ó, projetou, caiu no vértice da base, quer dizer que uma das arestas laterais passa a ser a altura da pirâmide. Só que ela só está o quê? Meio de ladinho, ou seja, a projeção do vértice na base não cai mais no centro da base. Ela pode estar um pouquinho de ladinho, ela de repente pode estar bem de lado, mas a projeção do vértice na base continua não caindo no centro da base. Tudo bem? Mas Adri, para efeito de formulazinhas, áreas, volume, vai funcionar tudo igual? Vai funcionar tudo igual, tanto para reta quanto para a oblíquo, ok? E para finalizar essa primeira parte introdutória que eu falei que era importante, vamos à pirâmide regular. E Adri, quando que uma pirâmide é dita regular? Quando a base for um polígono regular. Adri, pirâmide hexagonal, a base é um hexágono qualquer. Pirâmide hexagonal regular, a base é o hexágono regular. Tudo bem? Então, pirâmide regular é uma pirâmide reta. Se eu só comentar que é uma pirâmide quadrangular regular, se eu não falo nada, eu assumo que ela é o quê? Reta. Se for oblíqua, ou tem que dar o desenho, ou dizer alguma
particularidade. Então a pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Pirâmide quadrangular regular, a base é um polígono regular, se for quadrangular regular é o quadrado. Estou citando bastante e a maioria dos exemplos foi a pirâmide quadrangular regular. Por quê? Porque ela é a que mais cai nas provas. A pirâmide quadrangular regular é a que mais cai. Não que não possam cair outras, mas ela é a que mais cai. Legal? Pegou essa primeira parte introdutória? Agora sim, se você estava agoniado, agoniada, querendo ir direto para quê? Para áreas e volumes, vamos a eles, então, áreas e volume da pirâmide. Coloquei uma base ali, uma base quadrangular. Vamos até imaginar, de repente, uma base quadrangular regular, ou seja, um quadrado na base, fica mais fácil de imaginar. E é bom ir se acostumando com a pirâmide que mais cai. Não que tenha que cair ela, mas é a que mais cai, é bom se acostumar. Base quadrangular tá ali, maravilha, peguei o nosso vértice lá em cima destacado e quando eu projeto o quê? Do vértice aos vértices da base, formando as arestas laterais, fechamos a nossa pirâmide. Adri, bora lá então, começamos com quem? Área da base. Quem é a área da base de uma pirâmide? Não sei, depende, né? Porque depende da base. Se a base é um quadrado, é a área de um quadrado. Se for só uma pirâmide quadrangular com a base um retangular de um retângulo, é uma pirâmide hexagonal regular, a área de um hexágono regular. A área da base, assim como no prisma, na pirâmide, depende da bendita base. Não tem uma fórmula padrão ou uma construção padrão para ela, legal? Agora, a área lateral, aí sim eu já tenho um padrão. Aí a primeira coisa importante é, vamos lembrar em prisma, o que era lateral ou as laterais de um prisma? Retângulos. Então a formulazinha veio da área de retângulos. Mas aí que você olha e fala assim, ó, Adri, eu não quero calcular por formulazinha padrão, eu quero na hora ir fazendo um a um. Dá para fazer? Dá. E é a mesma coisa agora. Quando você olha para uma pirâmide, olha para a pirâmide. Eu disse, olha para a pirâmide. Eu sei que você quer olhar para mim, mas olhe para a pirâmide, vai lá. Olhou para a pirâmide, Adri, as laterais de uma pirâmide são o quê? Triângulos. Então a área lateral de uma pirâmide é a soma da área de triângulos. Tá. Adri, área de triângulo tem várias maneiras de calcular, mas a mais comum é o quê? Pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Aí só basta a gente identificar quem são a base e a altura dos triângulos, não é a altura da pirâmide, cuidado. Adri, vamos lá então. Quem é a base desses triângulos aí? São as arestas da base. Ó, aresta da base 1, lá atrás aresta da base 2, do ladinho aresta da base 3, aqui na frente aresta da base 4. As arestas da base da pirâmide serão as bases dos triângulos das laterais. E quem é a altura dos triângulos que estão nas laterais? É a nossa linda amada o quê? Apótema. Porque a apótema, né, que sai lá do vértice, vai até o ponto médio da aresta da base, ela forma 90 graus com a aresta da base. Por isso que ela acaba sendo a altura, não da pirâmide, ela é a altura do triângulo da lateral. Bom, como as laterais são triângulos, a área de triângulo, base vezes a altura sobre 2. Quem é a base? A aresta da base 1 vezes a altura, que é a apótema, sobre 2. Lá no fundo, seria a aresta da base 2 vezes a apótema sobre 2. Aí depois a aresta da base 3 vezes a apótema sobre 3. Ah, sobre 3 não, né? Sobre 2. Continua sobre 2. Adri, e assim eu vou fazendo o quê? Todas as laterais. Legal? Adri, eu vou fazendo laterais. Aqui eu teria 4 laterais. Se for uma pirâmide hexagonal, seriam 6 laterais. Octogonal, 8 laterais. Eu quero generalizar com você para uma base de N lados. Então eu teria uma aresta da base N vezes a apótema sobre 2, como sendo o último triângulo da lateral. Se você olhar para essas parcelinhas aqui, ó, dentro de cada uma tem um fator que é o quê? Apótema sobre 2. Apótema sobre 2, apótema sobre 2, apótema sobre 2. E se tá em todo mundo, é comum. E se é comum, você coloca em evidência. Coloquei em evidência pro lado de cá, já estava, né, mais atrás mesmo. Adri, se fizer uma distributiva, volta a ser o que era antes. O que sobrou aqui dentro? A aresta da base 1, mais a aresta da base 2, mais a aresta da base N. E a soma das arestas da base é o perímetro da base. E aí nós concluímos que a área lateral de uma pirâmide é o perímetro da base vezes a apótema sobre 2. É a formulazinha pronta. Você tem que usar ela prontinha? Claro que não. Você pode ir lá e fazer triângulo por triângulo. E se a sua pirâmide for regular, uma base regular, reta e irregular, Adri, um triângulo basta. É só multiplicar pela quantidade e acabou. Mas estou te mostrando a formulazinha para você saber de onde é que vem, beleza? As próximas, né, a próxima mesmo é desencargo de consciência. Quem é a área total de uma pirâmide?
é a soma das áreas. Portanto, a área lateral mais a área da base. Não é a área da base vezes 2, porque a pirâmide só tem uma base. Não vai confundir com prisma, com cilindro e fazer a área da base vezes 2, por favor. E por fim, vamos para o volume, carro-chefe da geometria espacial. O que mais pergunta dos sólidos é o quê? Volume. E o volume de uma pirâmide, será que você lembra? Vai lá, volume de pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vai se acostumando com isso, tá? Os sólidos que são prisma é a área da base vezes a altura, que é o próprio prisma, o cilindro. Se é uma pirâmide ou sólidos que não são prismas, o volume sempre vai ter um dividido por 3 ali. Legal? Adri, área da base vezes a altura dividido por 3. Legal? Adri, área da base depende da base. Ok. Vezes a altura. Mas a área da base vezes a altura é o volume de um prisma. Conclusão, se está dividido por 3, é porque se eu levantar aqui um prisma com a mesma altura e a mesma base, ou seja, um prisma de mesma base e mesma altura da pirâmide, dentro dele eu encontro 3 pirâmides, que vão ter a mesma área da base e a mesma altura, logo as 3 terão o mesmo volume. Por isso que o volume da pirâmide é o volume de um prisma, só que dividido por 3. Pegou a ideia? Então o volume de uma pirâmide, área da base, vezes a altura, dividido por 3. E aí, relembrou as formulazinhas? Da onde que elas vinham? Relembrou? Adri, tô pronto. Então, bora lá pra questão. Vamos pra questão de número 1, que é essa questão aí do Enem, tá? Vamos lá. A figura mostra a pirâmide de Keops. Não sei se é assim que fala exatamente, mas é assim que eu tô lendo, tá bom? Também conhecida como a Grande Pirâmide, né? Por quê? Porque a maior pirâmide da história, vai falar isso agora. É o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Então, primeiro só para e pensa, né? Isso foi construído na antiguidade. Faz tempo. Não tem a tecnologia e os recursos de hoje. Isso foi construído, possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha. Meu Deus, isso é muita coisa. Cada um pesando em média 2,5 toneladas, 2.500 quilos. Cara, isso é coisa pra caramba. A pergunta do Enem já poderia ser, qual é o peso total dela? É só fazer a multiplicação e você saberia. Cara, então esse negócio é muito grande e muito pesado. Eu fico impressionado com os dados, então beleza. Vamos ao que mais interessa, então, que é a parte o quê? Da matemática envolvida na questão. Vamos lá. Considere que a pirâmide de Keops seja regular. Opa, é uma pirâmide com base regular. Que base é essa? Tá aqui, ó. Sua base seja um quadrado, então é uma pirâmide quadrangular regular. Ou simplesmente é uma pirâmide regular, a base é um quadrado. Tá tudo ok. Onde seus lados medem aí, ó, estão medindo 214 metros, né? Com lados medindo 214 metros. Grande pra caramba. As faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes. Você consegue entender o que o Enem quis dizer com essa informação? A pessoa que elaborou? Que essa pirâmide ela é o quê? Reta. Então toda vez que eu tenho uma pirâmide reta, independente da base, mas claro, tem que ser regular, eu tenho os triângulos nas laterais o quê? Isósceles, todos congruentes. Isso, em outras palavras, diz que essa pirâmide é uma pirâmide reta. E suas arestas laterais meçam 204 metros. Então vamos lá? É uma pirâmide quadrangular regular, onde a base é um quadrado de lado 214 metros e as arestas laterais medem 204 metros. Resumiu aí? Show de bola. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Keops em metros em metro é. Olha só que detalhe interessante. O Enem pergunta pra gente calcular a altura. Ele podia perguntar o volume dessa pirâmide, sim ou não? Claro que poderia. E para calcular o volume, a gente ia precisar da altura. Isso acontece muito nas provas, né? Às vezes a prova não vai cobrar o volume, a área, a pergunta final que precisaria de alguma informação. Porque a grande sacada é aquela informação. É, nesse caso, descobrir a altura. Então o Enem simplesmente perguntou, qual é a altura? Se eu quiser saber o volume, alguma outra coisa que envolva a altura, eu podia ter te perguntado. Mas eu não quis perguntar, eu quero apenas a altura. Vamos ver então? Olha só, pegando as informações que nós temos, vamos começar a montar o nosso desenho e a pirâmide, pirâmide é o sólido que é mais interessante de você desenhar. Porque é aquele diferente de prisma, diferente de cilindro, diferente de esfera e até de cone, que é mais fácil de imaginar. Adri, dependendo da base, da pirâmide, o que tem, o que não tem, o que eu quero, os triângulos, retângulos lá dentro, pode ser um pouco mais difícil de só imaginar. Então o desenho dela
ajuda bastante. Vamos pensar? A base é um quadrado. Você vai lá e desenha o quê? Um quadrilátero. Eu desenho um pouquinho mais de ladinho, um pouquinho mais chatinho para dar uma noção de profundidade, tridimensional. Já desenhei tracejado, aonde eu sei que vai ficar por trás do desenho, né? Num primeiro plano você não veria, só num segundo. Então vai se acostumando ao quê? A desenhar. E os lados desse quadrado, da base, eles medem quanto? 214 metros cada ladinho, só marquei um deles. Mas é 214 por 214 todo o quadrado. Agora eu vou fazer o quê? Marca o vértice lá em cima para desenhar o quê? Os triângulos das laterais, ok? Adri, então, desenhando os triângulos das laterais, que eles falavam que era congruente, isso para dizer que a pirâmide era o quê? Reta. Pô, legal. Desenhei a pirâmide, já é um ótimo início. As arestas laterais de cada um, né, dessa pirâmide, as arestas laterais medem 204 metros. Legal? Tá, Adri, beleza. Marquei as arestas laterais. Aí marquei o valor das arestas laterais, já tinha marcado a aresta da base, marquei também quanto vale. Bacana. Olha só como o desenho te ajuda bastante. Você começa a conseguir visualizar melhor o que tem e o que falta. Vamos lá então? O que foi perguntado? Qual é a altura dessa pirâmide? Adri, se o que eu quero saber é a altura aproximada dela, eu vou desenhar a altura ali. E quando eu desenhar a altura, com as informações que eu tenho, eu vou ter que montar um triângulo retângulo. Qual é o triângulo retângulo que será montado? Aquele ali, que envolve a aresta lateral. Adri, por que você pegou aquele que envolve a aresta lateral e não aquele que envolve a apótema? Porque eu tenho a aresta lateral e eu não tenho a apótema. Se eu tenho a aresta lateral, eu vou montar um triângulo com ele, com o que eu quero e aqui embaixo o que apareceu. Lembra que esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é o raio circunscrito. A base é um quadrado e o raio circunscrito de um quadrado é a metade da diagonal. Dá pra ver isso, né? Se eu seguir desse vértice da base até o outro lado, seria a diagonal do quadrado, mas eu quero apenas a metade dela. Se eu conseguir encontrar essa informação, faz um Pitágoras e descobre a altura. Vamos naquele caminho tradicional? Para descobrir a diagonal de um quadrado, eu preciso do lado do quadrado. Tem o lado do quadrado? Sim. Dá para descobrir a diagonal. Aí eu pego metade dela. Aí eu tenho um cateto e a hipotenusa. Para descobrir o outro cateto, Pitágoras, eu vou encontrar. Estamos longe de acabar a questão. Tem muita conta e são contas grandes, até um pouquinho chatas aqui. Mas eu queria te mostrar muito mais a estrutura. A pergunta é legal, né? Só a altura, nem quero o volume. Se fosse o volume depois, era uma continha a mais. Era um pouco mais decoreba. Importante a pergunta também, mas não seria a parte mais matemática da coisa de visualizar e encontrar a altura. Mas, Adri, estamos longe de acabar, mas já sei que vai dar certo. Vamos lá, então? Diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Diagonal de um quadrado, lado raiz de 2. O lado desse quadrado, que é a base, é 214. Troquei ali. Mas eu quero a diagonal completa do quadrado? Não, eu quero apenas a metade. Adri, se eu quero a metade, divide por 2. 214 por 2, 107. Raiz de 2. Então 107 raiz de 2 é a metade da diagonal, que é um dos catetos do triângulo retângulo. Triângulo retângulo, hipotenusa eu tenho, cateto eu tenho, eu quero outro cateto, joga no pitch. Então 204 ao quadrado é igual a h ao quadrado, é o que a gente quer encontrar, mais outro cateto, 207 raiz de 2 ao quadrado. Adri, 204 ao quadrado, ele vezes ele. Aqui o quadrado vai para o 107 e vai para o raiz de 2 ou para os dois? Para os dois. Então fica 107 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então fica 107 ao quadrado vezes 2. Legal. Adri, valores aqui. Se eu quero encontrar a altura ao quadrado, eu vou isolar ela. Então vai ficar 41.616 menos 22.898. E isso vai dar 18.718. Se h ao quadrado é igual a isso, basta tirar uma raiz dos dois lados. E a raiz quadrada de 18.718 é aproximadamente 136,8 metros. Talvez na hora de fazer conta seja o quê? Olhar um pouco para as alternativas e ver que tem uma distância bem grande desse valor que é a resposta para os outros. E uma testadinha ali para ver qual que chegaria mais perto, né, ao quadrado desse valor aqui. De novo, os valores não são tão bonitos, né? Por não ser valores melhores para trabalhar. Mas o mais interessante da questão é a estrutura do triângulo retângulo para encontrar o que falta. E depois poderia ser feita qualquer outra pergunta. Pegou legal na boa? Então, nesse caso, gabarito letra B para essa questão do Enem. Adri, vamos ver mais uma questão? Bora ver mais uma questão para você treinar ainda um pouco mais a parte de pirâmides, quanto a toda uma estrutura, de encontrar o que falta, de calcular um volume, calcular uma área e assim por diante. Vamos lá então. A figura indica um prisma reto triangular. Tá ali, ó. Cuidado, é aquele famoso prisma deitado, prisma reto triangular. Lembra? Se eu falo prisma triangular, a base é um triângulo.
Então isso aqui, ó, é a base do prisma, ele está deitado. Aqui está a base e essa profundidade de 3 centímetros é que é a altura dele, ok? Beleza. E uma pirâmide irregular de base quadrada. Ah, legal, então tem informações importantes. E a pirâmide parecia que era uma base quadrada, mas está confirmado. É uma pirâmide de base quadrada. Você vê que é tirado o termo quadrangular, regular. É uma pirâmide irregular e a base é um quadrado, né? Muitas provas já estão escrevendo assim também. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é de 4 centímetros. Dá para ver bem claro isso no desenho e eu vou manter o desenho até o fim para a gente resolver. Então dá para ver que a altura, ele fala a altura do prisma, né? Mas a gente sabe que é o quê? É uma parte da base. Tem um pouco aí para tentar confundir também. E a altura da pirâmide dá para ver que é o quê? 4 centímetros. Legal, como indicados na figura. Qual a informação que nós temos? Mais um pouquinho aí para a pergunta. Se os sólidos possuem o mesmo volume, opa! O volume do prisma é igual ao volume da pirâmide. A aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... Vamos pensar? Adri, volume de uma pirâmide. A área da base vezes a altura, volume não é prisma, dividido por 3. Área da base vezes a altura, dividido por 3. Adri, a altura eu já tenho. A área da base eu precisaria da aresta da base. Mas a aresta da base é a pergunta. Só que isso vai dar origem ao volume. Cara, volume ali é uma equação. Numa equação, você tem várias variáveis. Você pega o que você tem e se sobrar uma, é só resolver. Então não é sempre que vão te dar as medidas, eu coloquei proposital essa questão aqui para você entender isso. Vão te dar as medidas e cobrar o volume. Dadas as medidas, calcule a área. Às vezes vão te dar a área e perguntar o quê? A informação que falta. Ou em outras questões que já aconteceu, que é o quê, né? Dá a área e pergunta o volume. Se eu dei a área, falta alguma coisa que eu vou descobrir com aquilo que foi me dado, para daí calcular aquilo que foi perguntado. Pegou a ideia? Então vamos lá. Pegando as informações que nós temos, vamos começar a montar aí. Adri, vai lá. A pirâmide é uma pirâmide irregular de base quadrada. Então a base é um quadrado. Quanto é que vale esse ladinho do quadrado? Não sei, eu vou lá e chamo de x. E ali é tudo x na base, então marquei um x ali, a base quadrada. Legal. Se os sólidos possuem o mesmo volume, ou seja, o volume da pirâmide é igual ao volume do prisma. Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou começar a analisar se eu vou encontrar o que eu preciso ou não. Adri, volume da pirâmide vai ter que envolver a aresta da base. Mas a pergunta é a aresta da base. Então envolver ela, não sabendo ela, tá tudo ok. Vamos pensar o seguinte. Volume da pirâmide, área da base, aí vai ficar em função de x, tá bom? Vezes a altura que eu tenho, dividido por 3. Legal. O volume do prisma, eu tenho todo mundo? Dá para calcular a área da base, lembra que ele está deitado, vezes a altura. Eu tenho o volume do prisma completo e o volume da pirâmide vai ficar em função de x, que é a aresta da base, tá tudo resolvido, vai dar certo a questão. Vamos lá então? Bora lá. Volume da pirâmide, área da base, vezes a altura, dividido por 3. A área da base, nesse caso, é a área de um quadrado de lado x. E a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado, área da base, x ao quadrado, vezes a altura 4 dividido por 3, volume da pirâmide. Volume do prisma, área da base vezes a altura. E a nossa base é esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo de cateto 6 e cateto 4, né, que são base e altura. Então, base 6, altura 4, para base, tá? 6 vezes 4 dividido por 2, base vezes a altura sobre 2. Isso é a área da base. Vezes a altura do prisma, que é essa profundidade, que vale 3. Então, olha só, a área da base, 6 vezes 4 dividido por 2, é a área de um triângulo retângulo, base vezes a altura sobre 2. Vezes a altura do prisma, o 3 é a altura do prisma, essa profundidade, ele está deitado. Legal? Tem uma equação que envolve x. Quem que a gente quer encontrar? O x. Então vai dar para resolver a questão, vai dar certinho. Vamos dar uma simplificadinha? Vai lá. O 4 com 4 dá para simplificar. 6 com 2, né? 6 dividido por 2 sobra quanto? 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, né? Esse 3 vem para cá multiplicando. Eu vou multiplicar os dois lados por 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então x ao quadrado é igual a 27. Então x é igual a raiz quadrada de 27. 27 é 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. O 3 ao quadrado sai da raiz e ficam 3 lá dentro. Portanto, raiz de 27 é 3 raiz de 3. Era isso que a gente queria? É isso que a gente queria. Diferente do tradicional, de eu encontrar a aresta da base, encontrar a altura e calcular o volume,
Aqui foi me dado a altura e eu calculei o volume, né, que era do prisma, para daí encontrar a aresta da base. Então entenda que nem sempre é te dou tudo, calcule o volume. Te dou as informações ou você encontra e calcule a área. Isso em qualquer sólido, tá? Às vezes vai ser dado para você a área e você encontra o que falta. Vai ser dado o volume e você encontra o que falta, como foi o caso dessa questão. Encontramos a aresta da base, 3 raiz de 3, que é o gabarito da letra D. Pegou legal essa questão? Entendeu bem? Vamos lá então agora que eu vou te mostrar o quê? O tetraedro e o octaedro regular. Adri, tetraedro e octaedro regular são pirâmides? O tetraedro regular é uma pirâmide e o octaedro regular é uma junção de duas pirâmides. Adri, cai muito nas provas? Cai, tem uma frequência legal, é por isso que eu vou te mostrar o quê? Área e volume dessas duas figuras e uma questãozinha de cada para ajudar a treinar. Vamos lá então? Olha só, tetraedro regular. Traduzindo do grego, né? Tetra. Tetra é o quê? 4. Edros são faces. Então a figura formada por 4 faces. Ela vai ser o quê? Ele vai ser, esse sólido vai ser o quê? Uma pirâmide de base triangular. Imagine uma pirâmide de base triangular. Imagina a base um triângulo e as faces laterais que são triângulos também. 4 faces triangulares. A base e os 3 triângulos da lateral. Só que detalhe, como é um tetraedro regular, todos esses triângulos são triângulos o quê? Equiláteros. Vai ser uma pirâmide triangular que tem as 6 arestas congruentes entre si. Então a ideia basicamente é, você vai pegar a base um triângulo. Qualquer triângulo? Não. Triângulo equilátero. Então é LLL. Todos os lados iguais. Ou AAA, para chamar de aresta, pode ser também. E Adri, quando eu pegar o vértice lá em cima e juntar com os vértices da base, os triângulos formados nas laterais também serão triângulos equiláteros, todas as arestas, tá? As 6. 1, 2, 3, na base, mais 1, 2, 3, total de 6. Todas com o mesmo tamanho L ou A, né? A de aresta ou L de lado, tanto faz. Legal? Vamos lá, perguntas que podem ser feitas a você sobre o tetraedro regular. Qual é a área do tetraedro regular? Eu vou chamar de área total, tá? Porque a área da base é o quê? Um triângulo equilátero. A lateral são 3 triângulos equiláteros. Então o total são o quê? 4 triângulos equiláteros. E a área de um triângulo equilátero, será que você lembra? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E isso tudo vezes 4, porque são 4 triângulos equiláteros. Claro, na prática, na hora, né, você vai simplificar o 4 com 4. Mas, Adri, para efeito de deixar aqui e você lembrar de onde é que veio, eu vou deixar assim. Carro-chefe da geometria espacial, que mais pergunta o quê? Volume. Calcule o volume de um tetraedro regular. Ué, mas o tetraedro regular não é uma pirâmide? Volume é o quê? A área da base. Fez a altura dividido por 3. Só que olha só um detalhezinho. A área da base é um desses triângulos equiláteros aqui. Concorda comigo? Tá. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área da base. Vezes a altura. Para encontrar a altura, normalmente o que vai ser dado a você é o quê? Essa dimensão. É a aresta, é o lado do tetraedro regular, que é a aresta lateral e também a aresta da base. Você vai ter que montar um daqueles triângulos retângulos para daí conseguir encontrar a altura. E vai dar um certo trabalhinho. Porque diferente quando a pirâmide é de base quadrangular regular, o triângulo retângulo é mais fácil de enxergar. Aqui não é tão fácil assim. A projeção cai bem no centro de um triângulo equilátero, que coincide tanto com o baricentro quanto com o ortocentro. Então vai ter uma altura, vai pegar 2/3 da altura, 1/3 da altura. Tô falando assim para você olhar e dizer, meu Deus, o que é tudo isso? É trabalho, vai dar bastante trabalho. Se você quiser a altura é quem? Lado raiz de 6 sobre 3. Se você fizer a continha do Pitágoras no triângulo retângulo, você vai encontrar uma altura que é lado raiz de 6 sobre 3. Então você poderia fazer o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3. Já estaria muito bom. Mas eu vou te entregar uma formulazinha pronta. Formulazinha pronta do volume de um tetraedro. Ah, mas vou ter que lembrar dela, né? Vai ter que lembrar. Vai dar um trabalhinho para memorizar. Ocupar um espacinho do seu HD aí. Mas vai valer a pena. Porque em geral, quando cai uma questão de tetraedro, ele fala assim, ó. Calcule o volume de um tetraedro regular de aresta 2. De aresta 5. Cara, basta colocar na formulazinha e acabou. Ah, dessa formulazinha tem um macetinho. É o macetinho do 12. Você vai escrever um 12 em cima e vai escrever um 12 embaixo. Você tá vendo que meu 12 de cima, o 1 não é 1, é o L de lado. Ou podia ser aresta, né? Adri, como é volume, que é uma dimensão de grau 3, pega a dimensão que nós temos, que é o lado, e eleva ao cubo, já que é grau 3. Para você não ter uma ideia louca de simplificar o 2 com o 12, vem aqui no 2 e mete uma raiz. Aí não dá mais para simplificar. E esse é o macetinho. Não tem macetinho nenhum, né? É falar a formulazinha. Volume de um tetraedro regular
L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. 12 em cima, 12 embaixo. Lado ao cubo, porque é volume, mete uma raiz no 2. Pegou a ideia? Pô, será que eu vou lembrar? Ah, faz um teste. Pega uma questão de tetraedro de volume e queira fazer o quê? Encontrar a altura, né? Tem que fazer o triângulo retângulo, fazer o Pitágoras, encontrar a altura, fazer base vezes altura sobre 3. Você vai ver a trabalheira que vai dar, você vai se esforçar um pouquinho para lembrar dessa formulazinha aqui, beleza? Vamos lá então. Fazer uma questão? Vou te mostrar uma questão então para você ver como é que cai aí em algumas provas e ver que realmente não é só assim, mas cai muito o quê? Dado o tetraedro, sabe a aresta dele, sabe o lado dele, vai lá e calculou o volume. Se você lembrar, você vai ganhar muito tempo na questão. A geometria da molécula diz respeito à posição dos núcleos dos átomos ligantes em relação ao átomo central e é fator preponderante para determinar suas propriedades. Eu acho que eu errei o vídeo, isso aqui é uma aula de química, o que é isso? Não, uma aula de matemática, mas a química também usa da matemática, obviamente. Vamos lá. Eugênio, professor de química, utilizou canudinhos rígidos de 10 centímetros de comprimento. Opa, 10 centímetros é o tamanho do canudinho, para mostrar aos alunos que a geometria molecular do metano, CH4, opa, o 4 ficou um pouquinho errado ali, era para ser para baixo, né? Em estado gasoso é tetraédrica. Opa, então aquela estrutura é uma estrutura tetraédrica, é um tetraedro que ele construiu com canudinhos todos iguais. Se são canudinhos todos iguais, todas as arestas têm o mesmo tamanho, logo é um tetraedro o quê? Regular, essa figura aqui. Você vê que tem uma historinha para dizer que é um tetraedro regular de aresta 10. Vamos lá então, qual é a pergunta que a Federal de Santa Catarina fez pra gente? Considerando que a medida da aresta de um tetraedro é 10 centímetros, olha, ele falou da aresta. Ah, pessoal, não falou que é um tetraedro regular, Adri. E aí, como é que eu sei? Ele está falando que todas as arestas têm 10 centímetros. Logo, eu vou assumir que se é um tetraedro, tem que ser um tetraedro regular com aresta 10. É possível afirmar que o volume desse tetraedro de aresta 10 é 250 raiz de 2 dividido por 3 centímetros cúbicos. Vamos lá então? Olha só, a medida é de um tetraedro regular de aresta 10. Desenhei um tetraedro regular, a aresta vale quanto? 10. E o que a gente quer calcular? O volume desse tetraedro. Volume de um tetraedro, vê comigo, é o macetinho do 12. Vê lá, escreve um 12 em cima, escreve um 12 embaixo. Como é volume, pega o lado e eleva ao cubo. Para você não inventar de simplificar 2 com 12, mete uma raiz. Tá, Adri, lembrei da formulazinha. L ao cubo raiz de 2 sobre 12, ou A ao cubo raiz de 2 sobre 12, você pode colocar um A de aresta, tanto faz. Tá, lembrei da formulazinha, o que eu faço agora? Pega a aresta, coloca ali e resolve a questão. Tá? Pega o 10, coloca ali, resolve, acabou? Exatamente. 10 ao cubo, raiz de 2 sobre 12. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E Adri, 1012 são múltiplos de 4. Vamos simplificar por 4 então. 1000 dividido por 4 vai dar 250 e 12 por 4 sobra 3. 250 vezes raiz de 2 é 250 raiz de 2 dividido por 3, que é exatamente o que a UFSC falou, por isso que esse item é um item correto, né? Lembrando mais uma vez, é um item de somatório e aí você tem que analisar se ele é verdadeiro ou falso, se é correto ou incorreto. Caraca, Adri, o volume de um tetraedro tem aresta, joga na formulazinha, deu. Exatamente. Não estou dizendo que você não possa fazer a área da base vezes a altura dividido por 3, mas que vai dar um trabalho maior, vai e vai te tomar muito o quê? Tempo. E tempo é ouro, é precioso em provas, né, que em geral aí tem tempo bem espremidinho. Então se você lembrar, vai te ajudar bastante. Pegou legal? Te mostrar agora o que? O octaedro regular. E Adri, o octaedro regular, ele é uma pirâmide? Não. Ele é um dos sólidos lá que vem de sólidos de Platão, é um dos poliedros regulares lá da aula de poliedros, tudo bem? Adri, mas ele está ligado à pirâmide. Por quê? O octaedro regular ele é formado por duas pirâmides quadrangulares regulares. Já vou te mostrar agora. Ele é a reunião de duas pirâmides quadrangulares regulares que têm as arestas laterais e as arestas das bases todas congruentes. Imagina aí uma pirâmide quadrangular regular. A base é um quadrado. Triângulos nas laterais são triângulos o quê? Isósceles por enquanto. Mas se eu falar que a aresta lateral todas são iguais e são iguais às arestas da base, os triângulos das laterais são triângulos o quê? Equiláteros. E essa é a ideia. Você vai pegar um quadrado, é pirâmide quadrangular regular. Tudo aresta de mesmo tamanho. Fechou? Agora eu vou formar uma pirâmide quadrangular regular. Só que as arestas laterais têm o mesmo tamanho da aresta da base. Então esses triângulos aqui, ó, são todos triângulos o quê? Equiláteros. E eu vou pegar essa pirâmide aqui e colocar uma igualzinha embaixo. Pum! E coloco uma igualzinha embaixo. Então é a junção. São duas pirâmides justapostas, coladinhas,
pela base. Pegou? Isso é um octaedro regular. Adri, octaedro regular de aresta A, ou lado L, né? Eu vou botar o L de novo para ajudar a memorizar algumas formulazinhas aí. Se perguntar para você qual é a área de um octaedro regular, ele é formado por 8 triângulos equiláteros. Ó, tem 4 aqui em cima, mais 4 aqui embaixo. Esse quadrado aqui no meio você não vê na figura quando você olha ela maciça, quando você olha o sólido em si. Você vê 8 triângulos aqui em cima, 8 triângulos aqui embaixo, uma simbologia bem tradicional de joias, né? Muitas joias são esculpidas, são lapidadas no formato de um octaedro regular. Adri, beleza então. Então a área é o quê? 8 triângulos equiláteros. 8 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando, isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Mas e se for o volume? Volume, você podia fazer a área da base vezes a altura dividido por 3 e vezes 2, porque são duas pirâmides. E nesse caso aqui é até muito mais fácil de encontrar a altura, porque lembra quando a pirâmide é de quadrangular regular, base quadrada, é muito mais fácil. Mas Adri, eu já memorizei lá o macetinho do 12, né? E já tá memorizado? Já tá memorizado. Já memorizou aí? Ó, tem que memorizar. Memorizou? Pô, se você já tem aquele lá memorizado, seja você já gravou, esse aqui é muito fácil. Que é uma pequena adaptação para você transformar o volume lá do tetraedro no volume do octaedro. Ou seja, aquela formulazinha, uma adaptação, uma troca de número e vira o volume do octaedro regular. Então vamos lembrar? Vai lá. Quase um macetinho do 12. Vai lá. Se é quase um macetinho do 12, primeiro monte um macetinho do 12. Escreve o 12 em cima, escreve o 12 embaixo. Como é volume, grau 3, pega o lado e eleva ao cubo. Para não querer simplificar, mete uma raiz no 2. Só que, Adri, L ao cubo raiz de 2 sobre 12 é o volume do tetraedro regular. Você está vendo que o octaedro é uma figura bem maior que o tetraedro. E eu vou te contar que o numerador das duas é igual. O numerador que vai no volume dos dois sólidos é o mesmo. Então quem vai mudar é o denominador. Se esta figura é maior, o volume é maior. Então o número que vai embaixo, já que em cima é igual do tetraedro, ele tem que ser o quê? Menor. Esse número vai diminuir. Adri, não é 12? Não, é 1 mais 2 que vai dar 3. Então você troca por 3. Adri, meu Deus, que mudança nada a ver. Mas olha só, lembra também o quê? Volume que não é prisma, divide por 3. Então ajuda a lembrar aí. O numerador é igual. L ao cubo raiz de 2. Só que não é dividido por 12, é dividido por 3, para que dê um volume maior que do tetraedro. Pegou na boa? Entendeu aí? Show de bola então. Vamos ver uma questãozinha? Questão número 4, Federal de Pernambuco. Na ilustração a seguir, nós temos um octaedro regular. Opa, um octaedro regular. Né? Parece que é, mas não parece. Garantiu que é um octaedro regular. Com área total da superfície 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Então a área total, a área daqueles 8 triângulos equiláteros, 36 raiz de 3. Indique o volume do octaedro em centímetros cúbicos, uma questão aí discursiva, chega na resposta, marcou e vai ganhar a questão. Vamos lá então. Adri, eu vou pegar o quê? A área total, 8 triângulos equiláteros. Mas primeiro eu vou pensar o quê? Bom, eu tenho essa área? Tenho. E a pergunta feita foi o quê? O volume. Bom, se eu pegar essa área e colocar aqui, quem é que vai sobrar na equação? L, que é justamente a aresta do octaedro. E para calcular o volume de um octaedro, só precisa da aresta. Faz a aresta ali e acabou. De novo, nós estamos longe de acabar. Nós mal começamos a questão, mas a gente já sabe que vai dar certo, que a gente vai encontrar aquilo que precisa. Vamos lá então? Área total, 8 triângulos equiláteros, está aqui, e esta área vale 36 raiz de 3. Mais uma questão clássica de te dou a área e você descobre o volume. Se eu te dei a área porque falta alguma coisa, que nesse caso é a aresta, o lado do octaedro. Vamos lá então, 36 raiz de 3. Vamos simplificar. Raiz de 3 com raiz de 3, dá para simplificar. O 8 com 4 também. Vai sobrar o quê? Um 2 lá em cima do 8. E ainda o 2 com o 36, por 2 fica 1, por 2 fica 18. Então L ao quadrado é igual a 18. Se L ao quadrado é igual a 18, então o lado é raiz de 18. 18 é 9 vezes 2. 9 é 3 ao quadrado. Então o 3 ao quadrado sai da raiz, sai um 3. Então fica 3 raiz de 2. Um pouquinho de radiciação aqui para resolver a questão. Adri, a aresta, o lado desse octaedro é 3 raiz de 2. Tendo o lado, dá para calcular o volume? Claro que dá. Volume é quase um macetinho do 12. Então vem comigo, vai lá. Adri, escreve o 12 em cima, escreve o 12 embaixo. Como é volume que é grau 3, pega a aresta, a única dimensão, e eleva ao cubo. Para não querer simplificar, mete uma raiz no 2. Mas é quase o macetinho do 12, e então embaixo não é 12, é 1 mais 2 que vai dar 3. Troca por 3.
Troca agora o L pelo L que nós descobrimos. 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 3. Esse cubo é do 3, do raiz de 2 ou dos 2? Dos 2. 3 ao cubo, 27. E raiz de 2 ao cubo, eu vou deixar a raiz de 2 ao cubo. Tudo bem? Vamos lá. 27 com 3 dá para simplificar? Dá. Sobram 9 ali em cima. E raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 2. Uma coisa ao cubo vezes ela. Vai dar ela elevado à quarta. Propriedade de potenciação, né? Produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 3 mais 1, 4. Então vai ficar o quê? 9 vezes a raiz de 2 elevado à quarta. Propriedade de radiciação agora. Eu posso simplificar o expoente 4 com o índice 2 da raiz? Pode. E a simplifica por 2 e por 2, sobra 2 aqui. 2 ao quadrado, 4. Então 9 vezes 4, que é 36. Portanto, o volume desse octaedro, 36 centímetros cúbicos. Com a questão discursiva, essa é a resposta final. Pegou na boa? Cai bastante octaedro, tetraedro nas provas. Cai. Tem uma frequência legal aí, mas junto com pirâmide, né? São casos de pirâmide, o octaedro é um caso de junção de pirâmides, mas vale a pena você ter ficado até aqui, não tenho dúvida, tá? Se quer na sua prova, está muito bem preparado e aprendeu jeitos o quê? Rápidos de resolver, e isso vai contar muito. Grande abraço para você, até a próxima aula, a gente se vê, tchau!